Bom, coloquei para gravar. Bom, então eu vou falar para vocês hoje de JavaScript assíncrono, né? Como que a linguagem evoluiu durante todos esses anos, desde o do princípio, lá usando o callback até chegar na especificação de async functions do S7. Cadê? Deixa eu ver. Tá, agora eu estou enxergando também. Essa parte da apresentação, acho que eu posso pular, porque né, vocês já sabem que eu trabalho no CodeMind, vocês já sabem que eu sou front-end, então já dá para ir direto para a parte que interessa. Bom, antes de falar de código assíncrono, eu queria mostrar um pouco para vocês o código síncrono, né, o que ele seria. Então, esse exemplo do FineDriver é o mesmo que eu vou usar durante todos os slides, então, isso aqui é tipo a minha introdução dele. Imagina que a gente tem esse array aqui, que seria, sei lá, nosso banco de dados, não sei, alguma coisa desse tipo, né, nosso dataset. Então, ele possui lá um número, possui um nome, tranquilo. E a gente tem uma função chamada FineDriver, que ela recebe um número desse piloto e busca, dentro daquele array lá, no nosso caso, o piloto por número. Então, ele vai devolver o cara que você passar. Então, eu busquei aqui por 7, eu vou pegar o piloto de número 7 e eu posso fazer o que eu quiser com esse valor, jogar numa variável, da console log, etc. Bom, até aqui tranquilo, normal, sem problema algum, uma coisa simples, de boa. Mas a gente sabe que às vezes os erros acontecem, né? Tipo, a gente tem que tratar eles. Então, nesse caso aqui, eu tenho a mesma função, né? Essa FineDriver, só que agora eu mudei aqui um pouco a implementação dela só para retornar, para ela dar um throw num erro caso ela não consiga achar um piloto. Então, o find vai me retornar undefined, esse if aqui ele vai passar direto, porque undefined é false, e ele vai dar um throw nesse erro aqui, driver not found. E como que a gente pega isso na nossa chamada? A gente coloca um try-catch, uma coisa bem simples assim. Então, esse código não é mais simples que ele seja, acho que tem algum problema, digamos assim, que ele trava a execução do seu JavaScript no navegador ou no servidor, enfim, onde você esteja executando ele. Nossa, está alguém dando um grito aqui. Enfim, esse é o maior problema dele. Nesse caso é bem besta, porque a gente só está procurando um array que tem 2 elementos, então vai ser tipo mínimo, isso daqui não vai fazer diferença alguma. Mas se a gente está realmente fazendo uma busca, sei lá, no banco de dados ou batendo numa API, alguma coisa do tipo, isso pode ser bem complicado, tanto para UX, caso você está no browser, né? O cara não vai conseguir clicar em nada no navegador, o navegador dele vai travar enquanto você estiver executando essa operação, quanto no servidor também, se você estiver rodando isso no Node, enfim, a fila de requests vai ficar parada enquanto esse código síncrono é executado. Então, aí que entra a questão do código assíncrono, né? Então, o que é um código assíncrono? Basicamente, assim, falando de uma maneira bem simples, quando você manda executar alguma operação e ela vai para um outro lugar, vai para fora, no caso do JavaScript, fora da main thread dele, vai executar na API do browser, vai executar na API do Node, enfim, vai executar em algum outro lugar e depois ela vai chamar para você uma função passando o resultado daquela operação que foi executada em segundo plano, digamos assim. Então, isso libera a thread principal de JavaScript para fazer o que ela precisa. Bom, e no JavaScript, a gente tem essa coisa de funções serem valores, né? Então, você pode passar funções como argumentos para outras funções, você pode retornar funções, você pode guardá-las em variáveis, enfim. Então, isso permite a gente a fazer callbacks, ou seja, a gente passa uma função para dentro de uma função que vai executar uma operação X, e depois, quando essa operação acabar, ela volta executando esse callback que a gente passou, essa outra função que a gente passou como parâmetro. E todo mundo tem tipo, uma história com callback, que tinha um callback, dentro de um callback, dentro de um callback, e, tipo, é infinito, o negócio começa a ficar meio louco. E, na real, não tem tipo, muito o que você fazer, não tinha, né, na real, muito o que a gente fazer até quer dizer, um bom tempo atrás hoje já, a gente já está em 2016. Então, beleza, como é que funcionaria os callbacks aqui nesse nosso caso? A gente tem aquele mesmo array lá, supomos que isso aqui fosse nosso banco de dados, nossa API, sei lá, e a gente tem a nossa função. A primeira coisa que muda é logo na assinatura desse método, porque a gente precisa receber, além do número do piloto que a gente quer pegar lá do nosso dataset,
a gente também precisa passar a função de callback, né, que eu chamei ali na variável CB, naquele segundo argumento. Então, a gente precisa alterar a assinatura desse método para suportar isso. Então, eu coloquei um set timeout aqui só para fingir que ele está fazendo alguma coisa. E aí eu executo aquele mesmo find que a gente tinha feito antes para outro, normal, tranquilo. E eu chamo o meu callback. Então, como que eu faço isso para pegar do outro lado, né, como executor, digamos assim, dessa operação? Eu passo o número do piloto que eu quero, vírgula, e a minha função de callback no segundo parâmetro. Então, como eu estou passando o driver aqui nesse argumento, ele vai receber aqui embaixo, ele vai poder fazer o que quiser com essa variável, assim como a gente fez com o código síncrono. E como é que a gente trata os erros no callback, né? Então, o procedimento do Node, eu acho que, na real, isso já devia existir, etc. Mas acho que começou a ganhar mais fama com a invenção do Node e tudo mais, que é a gente deixar o primeiro argumento do callback reservado para um objeto de erro. Então, logo de cara, dentro da nossa função findDriver, a gente faz uma verificação se isso daí retornou alguma coisa, né? Se ele não é undefined. Se ele retornou, a gente passa o primeiro argumento como null, ou seja, esse erro que vai ser um valor falso, e a gente passa o valor de sucesso, né? O resultado de sucesso esperado. Caso contrário, a gente passa logo como primeiro parâmetro um objeto de erro. Nesse caso aqui, eu só passei a mensagenzinha e tal. E na hora de fazer a chamada, a gente muda também a estrutura de argumentos dessa função de callback que a gente está passando. A gente recebe o erro no primeiro e depois disso qualquer outro valor considerado como sucesso do seu callback. Então fica um pouquinho estranho, né? Logo de cara você já tem que fazer um if para verificar se essa variável que você está recebendo ali, esse parâmetro que você está recebendo, tem algum objeto de erro ali dentro ou não. Então se ele tiver, a gente vai lá, executa o console e sai da função. Caso contrário, a gente passa para 21 e vai fazer o console log ali normalmente. Então aqui as coisas já começam a ficar um pouco ruins, assim, você já olha para isso e fala, pô, vou ter que começar a colocar if nas minhas funções e tal. Então não é um negócio muito feio. Funciona, mas, quer dizer, não é um negócio muito feio, não é um negócio muito bonito, falei o contrário. Funciona, mas chega uma hora que se você não tomar cuidado, começa a ficar meio poluído, meio estranho. E bom, com essa onda, né, de atualizar o JavaScript e tal, que começou, vieram as promises com S6. Você não precisa necessariamente de S6 se você quiser executar a promise, você consegue executar ela no ambiente S5 usando uma lib tipo Bluebird, Q, etc., que dão implementação de promise para você, jQuery também tem uma implementação de promise, mas nativamente ela existe a partir do S6. E o que são promises, né? Pegando aqui a definição do MDE. Uma promise representa uma operação que ainda não foi completada, mas é esperada no futuro. Ou seja, ela é uma espécie de objeto temporário que você pode guardar isso numa variável, enfim, passar com parâmetro, receber com parâmetro, enfim, várias coisas. E ela te dá métodos, ela disponibiliza uma API para você controlar o que fazer em caso de sucesso, em caso de falha e etc. Dessa operação. Então, usando o promise, a gente tem nosso método aqui de volta, sem o callback agora, a gente não precisa mais alterar a assinatura dentro dele. A gente tem o find, que aqui eu coloquei aqueles 3 pontinhos só para não precisar usar o mesmo código toda hora. E a diferença é que a gente retorna uma promise. Nesse caso, como eu quis dar um exemplo mais simples, eu estou resolvendo essa promise logo de cara. Uma promise, ela tem basicamente, assim, falando bem a grosso modo, 3 estados, que é pending, que é logo quando ela é criada, ou seja, você executa uma promise, ela fica pending, ela está executando aquela função. Ela pode ser resolvida, né, quando a gente chama de resolve, que é o status de sucesso dela, e ela pode ser rejeitada, né, ela pode acontecer algum erro e você rejeita essa promise, aí você consegue pegar no catch ou no segundo parâmetro dela, etc. Tá rolando uma discussão agora de adicionar um quarto estado, talvez terceiro estado, sei lá, depende da perspectiva do usuário, de adicionar uma propriedade para você conseguir cancelar as promises, ou seja, você está executando alguma operação assíncrona
e durante, sei lá, metade do processo você já sabe, por algum motivo, que você não vai precisar mais daquele retorno. Então, atualmente a gente não consegue cancelar ela, a gente não tem como, uma vez que você dá o trigger lá numa promise, ela vai rodar. E está sendo discutida essa especificação para esse, sei lá, agora qual vai ser, se vai ser 2016, 2017, mas enfim, está sendo discutida essa inserção no terceiro valor. Bom, voltando aqui, como é que a gente usa daí essa promise para pegar o nosso valor do piloto que a gente queria lá? A gente troca aqui a promise, basicamente, a gente troca alinhamento por encadeamento de métodos. Uma promise sempre vai retornar para você um objeto que possui alguns métodos lá, possui um length, possui um cache, enfim. E você pode fazer com isso qualquer coisa que você faria com uma variável normal. Você pode jogar numa variável, você pode, sei lá, passar por um argumento e etc. Nesse caso aqui, eu não estou fazendo nada com ela, estou chamando logo de cara a função, ela vai me retornar uma promise, e nessa promise retornada, eu estou encadeando o método then. Esse método then é o que vai ser executado quando a gente der o resolve. Então, aqui em cima eu estou dando resolve nessa promise, eu estou dizendo que ela foi executada com sucesso, e eu estou devolvendo o piloto. Aqui embaixo, eu tenho um método then que recebe um callback. É importante dizer isso, que promises não querem dizer o fim dos callbacks, né? Elas são uma maneira mais bonitinha da gente controlar eles, mas você precisa ainda usar callbacks. E a gente recebe o valor que a gente passou lá como primeiro parâmetro. Se a gente tivesse mais, poderia passar mais caras, etc. E a gente faz o que quiser com esse piloto agora. Aqui eu coloquei um trecho de uma música do Bad Religion, chamada Epiphany, que all promises become a lie, all that's benign corrupts in time. Porque erros também acontecem quando a gente está dentro de promises, e promises especificamente tem um caso um pouco chato com erros que podem acabar engolindo, mas enfim. Na linha 2 aqui, a gente está criando uma nova promise, pegando esses dois valores de resolve e reject. Eu acho que isso aqui já é um pouco comum para a maioria do pessoal, então está sendo um pouco rápido. A gente está fazendo a verificação se o find lá do array retornou algum resultado. Se sim, a gente chama o resolve, que é para definir que isso foi um valor válido. Se não, a gente chama o reject, passando o objeto de erro. Fica bacana aqui que a gente não precisa mais fazer aquele if, igual a gente fazia no callback. A gente tem um método chamado catch, que a gente pode receber, ou passar um callback para ele receber como argumento o erro. Um parênteses aqui. Promises tem um problema, acho que se você não tiver, a partir da versão 6.6 do Node, eu acho, para baixo, elas podem, na verdade, engolir os seus erros, né? Então, tipo, se algum erro aconteceu durante a criação aqui do new promise, ou dentro dessa função, ou no primeiro then, ou enfim, e você não colocar um catch, você não tem como saber que esse erro aconteceu. A promise vai simplesmente engolir esse erro e não vai mostrar nenhum resultado no console, nem nada para você. Você simplesmente não sabe que ele está existindo. Como que a gente pode evitar isso? Colocando o catch em tudo. Eu acho que essa é mais simples, mas pode acontecer de erro, obviamente. E a gente sabe que abrindo a possibilidade de erro para um ser humano quer dizer que uma hora ele vai errar. Ou a gente pode usar um diferente método. Aqui eu não coloquei no slide, que os slides já estão prontos, mas a gente pode usar um método diferente para pegar esses resultados de falha e sucesso. Ali na linha 13, aqui que ela não está destacada. Mas eu estou recebendo ali, estou passando o valor 1, né, um piloto que não existe, eu só tinha 7 e 5, e eu poderia passar mais 2 argumentos ali. O primeiro seria um callback para o sucesso, o segundo callback para o erro. Então, isso daí já ia ajudar também a evitar esse problema da promise estar engolindo os seus erros que acontecem dentro dessas funções. Mas para ser breve aqui, para ser bem simplista, eu coloquei o catch, que ele funciona nesse nosso caso específico. Como eu disse, às vezes as pessoas ficam um pouco frustradas, né? Principalmente porque, sei lá, alguém que ainda não está acostumado muito a trabalhar e vê que, poxa, promises agora são futuro, elas vão resolver tudo, eu não vou precisar mais escrever callbacks e, é isso. Tipo, isso acaba frustrando um pouco algumas pessoas, porque você ainda precisa usar callbacks. Promises não querem dizer que você acabou com essa história de passar a função para dentro de função. Isso é tipo uma feature de JavaScript e é poderosíssima quando usada de maneira correta, né? Então tem essa frase do Axel Rauschmeier, que eu gosto bastante, que ele fala que promises são basicamente uma maneira
uma melhor maneira de você controlar os callbacks, né, de você executar eles. Então, como eu falei, isso acaba frustrando um pouco das pessoas, elas não se impressionam igual o Pilo com essas promises. Também no S6, mudando agora de assunto, uma outra forma da gente da gente lidar com o código assíncrono em JavaScript, com o uso de generators, que também vieram com a especificação do S6. E o que são generators? Eles são basicamente funções que você pode dar um pause. Ou seja, elas são executadas, elas pausam por um determinado momento para execução de alguma operação ou, enfim, alguma coisa, e depois você pode voltar de novo o fluxo de execução do código para eles. Então, é bastante legal para a gente fazer iterators, para fazer sequência infinita, esse tipo de coisa. Eles são melhores até para memória, tipo, sei lá, você precisa que o resultado, você vai calculando de um em um, né? Tipo, sei lá, uma sequência infinita, tipo Fibonacci. Eu quero de um em um pegando os valores, e aí quando chegar a um determinado valor, eu não quero mais executar. Então, você não precisa guardar, sei lá, os 10 mil primeiros números da sequência de Fibonacci. Você pode ir de um em um, chamando o método que a gente vai ver aqui, o next, e executando eles de pouco a pouco. Isso é bacana até para memória e tudo mais. E uma das possibilidades que abrem de usar generators é exatamente passar o fluxo do código para uma promise, né, para fazer alguma coisa assíncrona. Então, usando generators aqui, a gente tem a FineDriver, que faz a mesma coisa que antes, retorna uma promise. A gente tem aqui embaixo a maneira de a gente usar a generator. Esse spawn, eu vou explicar um pouquinho mais acima, é a função que vai rodar esse generator. Mas eu quero falar especificamente aqui do generator em si, que é esse da linha 13 e da linha 16. A primeira coisa que muda é que, ao lado da keyword function, a gente tem que colocar esse asterisco aí do lado, que é o que vai definir para o interpretador do JavaScript, né, para a engine, que isso daí está rodando, que essa função é diferente das outras, né? Ela é uma função de generator. Está em descrição também a implementação de arrow function generator, né? Então, ao invés de usar essa keyword, a gente poderia usar o mesmo esquema de arrow functions, né? Que é aquela fetch arrow, mas ainda não sei lá como é que está o andamento disso, mas está sendo discutido também. Um ponto a ser discutido aqui é que a gente tem na linha 14 aquele yield, essa nova keyword dessa feature. O que isso faz? O yield é exatamente o ponto de pausa do generator. É quando você fala para ele, quando você chegar nesse ponto, passa o controle do fluxo do programa para outro lugar e vê lá o que acontece. Nesse nosso caso, a gente está passando esse controle para uma promise, porque o nosso FineDriver ali em cima, como a gente está vendo, ele retorna uma promise. E aí depois a gente consegue pegar o resultado e tratar ele. Então, como que isso funciona tipo, meio que por baixo dos panos? A gente tem essa função spawn, que recebe um atributo dela, uma função de generator, e a primeira coisa que a gente faz é criar um generator object. São duas coisas diferentes, né? Uma função generator, que é essa daqui embaixo, é a função que tem essa assinaturinha com asterisco, e outra coisa é o objeto de generator, que é gerado quando você executa aquela função de generator que a gente criou. E o que esse objeto dá para a gente? Ela dá, assim como as promises, alguns métodos para a gente tratar esse fluxo. A gente tem um next, que é para ir para o próximo yield. A gente tem o throw, que é para estourar uma exceção. Se eu não me engano, tem abort, ou cancela, não me lembro agora, alguma coisa assim. Mas tem um método também para você cancelar essa operação, é bem legal. Então, aqui na linha 9, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse objeto G lá, o generator que eu passei, e estou chamando next. Esse next vai parar no próximo yield da função, ou seja, eu executei ela, então eu estou, sei lá, aqui na linha 13, onde está o começo dela. Quando eu chamar o next, ela vai começar a executar a minha função e parar no primeiro yield, ou seja, ela vai parar nesse yield aqui da linha 14, onde tem o FineDriver. O next vai retornar para a gente um outro objeto com dois valores, com duas keys, perdão. Uma aqui chamada value, que é onde ela vai guardar o valor que está sendo passado para esse yield, né, que esse yield está recebendo. E uma outra chamada done, se eu me engano, que diz se esse yield é o último ou não, né, se ainda tem mais coisa para ser executada lá dentro ou não. Nessa história a gente só tem um, então depois que a gente chama um próximo next, não nesse primeiro, esse daqui ele vai dar false, né, e a gente ainda não acabou, a gente está no primeiro.
Quando a gente chamar o next de novo para voltar, ele já vai ver que não tem mais nada e vai dar true. Como esse velho que eu estou retornando aqui é uma promise, ou seja, ela é o find driver aqui embaixo, eu consigo encadear o método then aqui nele. Então, na linha 9 eu tenho o velho, que lembrando é a promise retornada do find driver, e na linha 10 eu estou encadeando nessa promise retornada pelo find driver no método then, passando o callback lá para pegar o valor do driver e executando o método next novamente para retornar o controle do fluxo para aquela função de generator que a gente criou lá embaixo, passando o valor do driver. Então, o que isso vai rolar? Ela vai cair nessa linha, na primeira vez, vai passar aqui por esse const e tal, vai ver o yield. Ele vai mandar esse yield lá quando a gente chama o next, ele vai mandar esse cara lá para dentro, a gente chama o value, que é uma promise, a gente tem o then, executa a nossa operação lá, e volta com o next. Quando a gente volta esse valor, esse yield aqui é como se fosse tipo o retorno, né? Tipo, quando a gente dá um next com um argumento aqui em cima, é como se a gente estivesse retornando alguma coisa. E a gente pode fazer o que quiser com isso. Nesse caso, estou guardando a variável e dando console log. É um pouco estranho a gente ver isso daqui, é bastante código, bastante boilerplate, e para esse caso específico, ela só vai funcionar, para esse caso específico, porque se a gente for fazer isso, sei lá, com 2 yields, a gente precisaria ter um outro next ali embaixo, precisaria ser uma função que seja recursiva, ou seja, ela verifica se é uma promise, aí ela chama de novo next, ela fica no loop ali até acabar a lista de yields. Mas é um pouco estranho, você olha assim e você fala, meu, o que está acontecendo, né? Uma parada meio eu perdi a palavra agora, né? Quando você tem medo assim, de alguma coisa, quando você olha lá de cara. Mas, enfim, é assustadora, ela é um pouco assustadora, né? E como que a gente trata erros usando o generator, né? Novamente, a gente tem o find driver, que retorna uma promise. A gente pega o valor dessa promise aqui embaixo. A gente pode chamar o then em caso de sucesso, passando o next, o valor de sucesso. Ou a gente pode chamar, nesse caso aqui, o catch, e pegando o objeto de erro e chamando o método throw desse generator object que a gente pegou lá na linha 8, passando esse argumento que a gente recebeu nesse callback lá para a nossa função. O bacana disso é que a gente consegue escrever um código que parece síncrono, né? Você olha para ele aqui, a gente inclusive trata ele como um try-catch, mas ele mantém as propriedades da linguagem de ser assíncrono, ou seja, a gente não está travando a thread do JavaScript em nenhum momento aqui. Ela está executando um código assíncrono de uma maneira que a gente escreve ele, né, no altering time, parecendo que é um código síncrono. Então isso é bem bacana, né? Fica bem simples de você entender, apesar do yield ser uma keyword um pouco genérica, né? O yield pode ser meio coisa. Ela fica bem simples de entender o que esse código faz, né? Se você colocar esse trecho de código da linha 16 até a 21 na mão de qualquer pessoa que está estudando JavaScript, ela vai provavelmente entender. Ela não vai saber o que é o yield, mas ela pode, talvez, assumir que isso vai retornar um valor para o driver e ela vai jogar aquilo na variável. Então é bem louco isso. Tipo, a gente consegue escrever código assíncrono de uma maneira um pouquinho mais elegante do que encadeando um monte de then nas promises e do que alinhando um monte de callback dentro das nossas funções. Mas é um pouco chato de a gente ficar tratando, né? De a gente ficar controlando, esse fluxo do generator na mão. Então, eu coloquei aqui uma dica. Tem outras libraries, mas essa library que eu achei bem legalzinha é chamada Code, TJ, Hollow, qualquer coisa aí, que agora eu não sei se ele ainda está na Strong Loop, mas enfim, ele é um dos caras lá que fez o Express junto com a Strong Loop. E essa library Code, ela escreve para a gente aquela função spawn que eu criei na mão lá. Então, só que, ó, é uma função mais completa. Então, ela vai ter lá a questão da recursividade para executar mais de um yield e tudo mais. Existem outras opções. O Bluebird também tem, né? A library de promises, ela tem um bluebird.coroutine. Ela faz basicamente a mesma coisa aqui que essa code. Sei lá, peguei essa daí porque eu achei bonitinho. O nome dela é Microutine. Então, como que a gente usaria essa libzinha aqui para a gente executar a gente criar os nossos generators? A gente importa ela, né, como uma library externa. A gente chama essa função call, lembrando que ela entra no lugar daquela spawn.
E aqui a gente começa o nosso generator normalmente, como sempre, o nosso código que a gente já viu lá do outro canto. O bom disso é que a gente não precisa se preocupar em implementar essa função que vai executar a gente não precisa se preocupar em implementar a função que vai executar a nossa função de generator, ou seja, a gente não precisa se preocupar com essa call que ela faz lá dentro, a gente sabe que ela vai funcionar, em tese, né, se ela tiver testadinha, bonitinha, e a gente consegue simplesmente escrever a nossa função principal, a gente consegue se limitar aqui à regra de negócio e fazer a nossa função de generator bem bonitinha, bem legal, parecendo código síncrono e simples de entender. Então, isso é bem louco, assim, é bem legal. Ainda fica um pouco, né, uma sintaxe um pouco estranha de começo, a gente tem sempre que colocar, tem sempre que wrapar ela, né, nesse code, a gente tem que colocar o asterisco, o yield, etc. Mas é uma coisa legal, uma paradinha maneira. E bem, com o começo da especificação do S7, né, que seria esse número ainda, mas o S2016, vieram essa implementação de async functions, ou async await, como o pessoal chama. O que essas funções fazem? Elas basicamente permitem a gente escrever código que parece síncrono, exatamente igual ao generator, enquanto mantém os benefícios de um fluxo assíncrono de código, né, do JavaScript. Então, como que a gente usa esses caras? A gente tem a FindDriver, que retorna uma promise, como sempre. A primeira coisa que a gente precisa mudar aqui é logo na linha 7, a gente tem essa keyword diferentona ali chamada async. A gente precisa colocar ela à frente da nossa função para definir que isso daqui vai ser uma função assíncrona, né? Uma async function. A gente escreve a nossa função normalmente, passa lá a keyword, passa o nome, etc. E aqui dentro, quando a gente quiser pausar a execução dessa função, mais ou menos como a gente faz com o yield lá no generator, a gente chama a gente coloca, perdão, essa keyword await. O que isso vai fazer? Assim como o yield, ela vai passar o controle do fluxo do código para um outro lugar, que nesse caso é lá dentro da implementação de JavaScript, que vai pegar essa promise ali, vai fazer o encadeamento do DEN e tudo mais, e vai devolver o valor para a gente. E a gente consegue executar o código como antes. Isso é, tipo, muito bacana, é bem legal, então isso daqui a gente não precisa mais se preocupar com a library externa, a gente não precisa mais se preocupar com aquele asterisco, apesar de que a gente tem que ainda se preocupar com duas keywords, né, async e await, mas na minha opinião, pelo menos, é um pouquinho mais fácil de você entender, né? Se você jogar na mão de um iniciante e ele ver ali await, é mais claro para você entender o que está acontecendo, né? Ele vai esperar por aquela função FindDriver ser executada e retornar o valor e vai jogar o valor desse cara para o driver. Como que a gente trata os erros no async await? Da mesma forma que a gente faz com generators, da mesma forma que a gente faz com código síncrono, um try catch. Você já consegue pegar os erros que aconteceriam dentro do FindDriver. Um dos problemas... perdão, né? Eu acho que aqui... não, tá certo. Tinha um slide a mais aqui. Então, isso é muito legal, isso é bem louco. Tipo, a gente não precisa se preocupar com mais nada disso. Mas a gente tem alguns problemas com o async await. Esse cara aqui, o Thomas Hunter, ele tem um blog post bem legal, onde fala bastante coisa sobre script assíncrono. E ele diz aqui que a única coisa ruim sobre async await é que a gente consegue fazer uma cagadinha, né, cair num multiparting muito comum, quer dizer, eu acredito que vai ser comum, talvez, de serializar operações que deveriam ser executadas em paralelo. Ou seja, se a gente tem aqui, por exemplo, um piloto, esse piloto número 7, a gente quer pegar o companheiro de equipe dele ali, o teammate, que tem o número 5. Se a gente executando esse código da maneira que ele está, e cada um desses FindDriver levar, por exemplo, meio segundo para ser executado, ele vai vir na linha 3, demorar meio segundo, voltar o valor para o driver. Beleza? Ele vai bater de novo na linha 4, vai ver o wait, vai executar mais meio segundo e voltar para o teammate até a gente cair no console logo. Então, só nisso daqui, cada um desses caras levou 500 milissegundos, a gente terminou 1 segundo para terminar essa função e mostrar o resultado. Só que esses dois caras, eles não têm dependências. Eu poderia chamar esse teammate paralelamente a isso. Isso daqui seria válido, né, de fazer dessa forma, um embaixo do outro, com 2 awaits, se
eu dependesse do valor do primeiro resultado ali, do valor da primeira operação, perdão, para pegar o valor da segunda. Então, se ao invés de chamar direto find driver com 5, que sei lá, eu sei que o número do cara é 5, se eu precisasse chamar o piloto primeiro que eu pego ali em cima e chamar um método dele para pegar o companheiro de equipe, tudo bem, isso aqui é perfeitamente aceitável e não tem muito o que fazer isso daqui. Você precisa primeiro do primeiro resultado, do primeiro piloto. Então, isso aqui é totalmente aceitável. Voltando àquele caso de onde a gente não precisa, de onde a gente não tem essa dependência entre as duas operações, onde elas podem ser executadas em paralelo. Como o await espera uma promise, ou se você não passar o resultado que seja uma promise, ele vai tentar fazer uma conversão lá de wrapar uma promise nele e tal, a gente consegue passar esse wrapper de promise all. O que isso vai fazer? Ele vai receber um array de promises e ele só vai resolver essa promise principal, que o all vai retornar, quando essas duas promises de dentro forem resolvidas. Ou seja, se cada uma desses caras aqui levar 500 milissegundos para ser executados, essa função vai demorar meio segundo para ser executada, porque elas estão executando juntas, em paralelo. A gente não vai dobrar mais o tempo de resposta dessa função. Bom, sumarizando aqui tudo, né? Callbacks é S5, então você consegue usar ele hoje em dia em qualquer lugar, sem exceção. Ele é o default das APIs do Node. A maioria das APIs do Node, quando a gente chama lá, quer dizer, não precisa chamar assim, que já é assim por default, elas recebem o callback, o primeiro argumento é para o objeto de erro e tudo mais. Desvantagem, você tem que alinhar os callbacks quando você depende de um valor do outro, então, se você fizer mais bonitinho, guardar isso em pequenas funções e outras variáveis. E eles são difíceis de refatorar. Se você tem um código com muito callback, dá um pouco de dor no olho, assim, quando você começa a ver aquilo. É bem chato. Promises. Você troca alinhamento de funções por encadeamento de métodos. Se você estiver usando a forma encadeada, né, de executar as promises, se você não quer correr o risco de talvez ela engolir seus erros, você pode também alinhar ela dentro do construtor, não, da função que vai executar ela e pegar os callbacks. Ela vai rodar de boa no S5, só que vai precisar de uma library como Bluebird, Q, jQuery, enfim. Mas ela vai executar no ambiente S5. Você não precisa ter um ambiente S6 para executar esse cara. Elas são nativas no S6, então se você está no IO.js para cima, você não precisa de Bluebird, você não precisa de nada disso. Ela vai estar lá. Só que o problema dela é que ela tem uma sintaxe um pouco verbosa, né? Você tem que escrever o then, aí o cache, aí dentro deles o callback que você teria que fazer de qualquer jeito e tal. São muito bacanas, mas é um pouco verboso você escrever isso aqui. Generators. Generators são bacanas porque ele te dá controle total do fluxo de código. Eu acho que é a feature que mais dá controle no JavaScript hoje. Você pode pausar ele, você pode cancelar ele, uma coisa que a gente não consegue fazer com async await, ou seja, quando a gente inicia uma operação dentro de um generator, se no meio do caminho a gente sabe que a gente não vai precisar daquele valor mais, a gente pode cancelar ele, etc. Ele é o que te dá mais controle sobre o fluxo do seu código de uma maneira geral. Mas eles são bem difíceis de controlar a execução manualmente, então por isso que a gente precisa de uma library como o Bluebird para fazer o routine e tal. Você precisa de estar em um ambiente S6, ou então, se você está em um ambiente S5, você precisa transpilar o seu código. E muito provavelmente você vai querer uma libzinha para te dar aquela função que vai executar o seu generator. Async await. Eles possuem uma sintaxe bem limpa, assim, então você é bem expressiva, você não fica um pouco perdido igual é no callback, né? Você não se perde um pouco na ordem das coisas, é bem fácil de entender, é bem intuitivo. Mas você tem o downside dela, que você não tem tanto controle como você teria no caso de usando generators. Quando eu dei essa talkzinha no Meetup de JavaScript aqui em Sorocaba, um bom tempo atrás, o Garify, né, o Kyle Simpson, do Node.js, publicou, acho que uns 2 dias antes da talk,
um texto sobre por que ele vai continuar usando generators ao invés de usar async e await. E o motivo dele é justamente isso. Ele gosta de ter o controle total do fluxo do código. Mas para a maioria dos casos, tipo, você vai sobreviver. Assim, você não vai precisar, em todos os casos, cancelar uma operação. É um bagulho muito bacana, etc. Mas não é 100% dos casos você vai precisar disso. Então, você pode usar. É o S7. Agora, eu não atualizei esse cara aqui, então, mas eu acredito que ela foi dropada já da especificação da S7. Ela ainda está em fase de implementação. Se eu não me engano, ela está no stage 4 lá do TC39, que é o processo de implementação de features JavaScript. Então, acho que em novembro agora ela entrou no stage 4. Então, sintaxe não vai mudar, nada mais disso vai mudar. A gente só tem que esperar mesmo para ela começar a ser implementada. Essa semana passada, se eu não me engano, o Chrome já está implementando ela na versão 55, que é a última. Então já dá para usar no Chrome e acho que no Chakra também, né, que é o engine esqueci o navegador da Microsoft lá. O Edge, é o engine de JavaScript do Edge. E, bom, é isso. Eu acho que eu falei bem rápido aqui, eu tentei correr para não bater o limite do negócio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida,